Tô nessa investigação maluca de entrevistar pessoas, né, com viés completamente diferente de desenvolvimento de carreira e que são pessoas que fazem parte do meu espaço na vida e não é estar trabalhando especificamente com medicina, assim, né, com quais são os conteúdos, quem são as coisas que me mobilizam fora do meu trabalho. O Vitor é uma dessas pessoas que mobilizou. Eu já gosto, sempre gostei de comédia, assim, já sempre acompanhei, trabalhei no tempo com comédia, mas aí ao longo da pandemia ele foi produzir um conteúdo humorístico para mim completamente diferente, divertido e informativo, e teve me ajudando muito nesse período. Agora está fazendo um outro trabalho interessantíssimo de fazer comédia discutindo true crime. Então, quero conversar um pouco com o Vitor Camejo, que é comediante, é roteirista, né? E contar um pouco sobre a trajetória, de onde começou, Vitor. Eu sei aí, pelo que eu andei ouvindo a respeito, você veio do direito. Como do direito chegamos até aí? Oi, Laura. Oi, pessoal do canal. Como é que vai? Bom, eu vim, como você sabe, eu vim do direito, né? Eu formei em direito em 2010, eu acho. E eu comecei a fazer stand-up no meio da faculdade, de brincadeira. E eu nunca tive pressa de transicionar a carreira. Eu tinha muito medo, eu sou um cara que tem muito medo. Então eu comecei a fazer e ir levando as duas carreiras ao mesmo tempo. A faculdade de Direito, normal, com estágios, com as obrigações e as coisas que eu tinha que fazer, e né, fazendo o stand-up como um segundo trabalho, assim. E era uma coisa que era um segundo trabalho mesmo, assim, sempre levei. Mas, no início, a minha ideia vou ter 2 trabalhos para sempre. Era meio isso, assim. E aí eu fui levando. Teve um tempo que eu comecei a ganhar igual no stand-up do que eu ganhava nas coisas do direito. E aí isso foi mudando. Então, assim, eu não mudei. Os gringos falam que tem o day job e o night job, né? Sim. Eu não troquei o day job pelo night job até o momento que ele realmente estava compensando. Então, eu fiquei levando os dois. Então, foi muito paulatina essa mudança, né? Até a galera que começa na comédia hoje, a gente vê o cara fazendo 2 shows e se demite do trabalho, né? E aí fica ferrado depois, desesperado pra pagar a conta. Eu fico, calma, vai devagar com andor, vai produzindo sua carreira, porque eu também sempre percebi que uma carreira artística leva muito tempo. Eu sempre tive essa impressão de que desenvolver um trabalho, desenvolver a tua linguagem, desenvolver a tua obra, demora anos. Então, não é algo que vai ser... Roma não se faz em um dia, né? Então sempre eu tive muita paciência, mas era uma paciência movida por medo mesmo. E acabou, eu acho, compensando. Eu acho que eu fiquei para trás em algumas coisas por conta disso, de não ter metido mais a cara, mas eu criei um colchãozinho muito seguro, muito legal para mim, financeiramente, sei lá, materialmente primeiro, e para depois andar, assim, sabe? Mas o interesse de comédia já vinha, então, muito antes. Já vinha de sempre. Eu sempre gostei de coisas engraçadas, assim. A gente gostava, eu adorava quando passava aqueles filmes de besterol na sessão da tarde, que aí o assunto do outro dia na roda dos amigos era comentar do filme. Certo. E era a gente contando as piadas que tinha, a gente dava risada, relembrava do que tinha acontecido. Então era sempre foi algo que eu gostei. Eu tinha uma agenda da escola, da minha escolinha, que no final de cada semana, eu acho, tinha piadinha no rodapé da página. Eu era criança, eu dava risada, tipo assim, segundo mês eu já tinha lido todas as piadas da agenda. Então eu sempre achei engraçado, assim. Rir sempre foi algo que eu gostei, e gostei muito de fazer as pessoas darem risada. Já era um perfil seu, assim, né? Entre os amigos, já era a pessoa que gostava de... Não, eu não era o cara, o Zé Graça da coisa, não. Não, olha só. Não, eu não era o cara. Tanto é que quando saiu a notícia entre os meus amigos da escola que eu tinha virado comediante, a reação das pessoas foi, o Vitor? Assim, ninguém acreditava. Eu era um cara muito quieto, sempre fui um cara muito estudioso, sempre tirei notas muito boas. Então, eu fui um cara eu era o CDFzão, assim, o nerdola da sala. Não o nerdola geek, o nerdola de querer tirar nota boa sempre.
E então, assim, eu não era muito de gracinha na hora da aula, assim, eu fazia o negócio, mas eu gostava das conversas, de fazer as pessoas darem risada, de rir também, então era uma coisa que eu compartimentava muito, assim, as partes da minha vida, assim, não era uma coisa só, digamos. E é algo que hoje eu trago pra comédia, porque quando eu fico feliz quando você falou isso, que eu levo minha obra para uns lugares que os outros comediantes não costumam levar, eu fico feliz com isso, porque realmente é algo que eu busco. Eu acho maneiro, tem uma brincadeira que eu falo que nada contra piada de cu, né? Tem até amigos que são. Sim. Mas tem... a piada besterol, ela é necessária também. Ela precisa. Só que eu sei que tem muitos amigos meus que fazem isso maravilhosamente bem já. Então eu sentia a falta de outros conteúdos, outras coisas que eu consumia. A linguagem do Jornal de Casa não foi algo que eu inventei, é algo que é mais velho que andar pra frente no mundo da comédia, mas que no Brasil se deixou de praticar. Sim. Por medos, principalmente medos de se envolver politicamente, medo de mexer com essa gente que tá aí. E eu concordo que no Brasil a gente tem um cenário político violento, uma coisa que já me deu medo de enfrentar pessoas que não prestam, né? Que são pessoas ruins, meio bandido, que estão enfiadas no meio político. Mas eu sentia falta desse tipo de conteúdo. Eu acho motivador a gente trazer pro humor coisas que são horríveis, né? Engraçadas, sem cometer crime contra a humanidade. Esse que é o grande lugar. Então a gente tenta trazer esses temas mais complexos e tirar esse peso, né? Porque a vida é uma coisa horrorosa e a gente precisa da comédia para tirar esse peso ruim. Sim. Que é engraçado, né? Porque você traz uma leveza para assuntos pesados e tem gente que pesa assuntos leves que não deveriam ser. Né? Por exemplo, fazer piadas que têm preconceito, tem um contexto, né, preconceituoso ou né, sei lá, homofóbico, misógino, etc. Traz um peso grande para algo que deveria ser leve, né? Deveria ser um tema mais fácil de lidar. Né? É um caminho contrário, vamos dizer. Eu acho engraçado certas colocações que a galera fala, por exemplo. Eu já fiz algumas piadas sobre racismo. E aí alguém comenta e fala assim: é porque você trata de temas polêmicos, né, como racismo. Eu falo, não, racismo pra mim não é polêmico, não. É normal. É algo óbvio que é errado. Não é polêmico. Pra mim, polêmico sabe? Tipo, pra mim, polêmico sei lá, ajuste fiscal. Qual é a maneira que a gente vai jogar os fundos e os dinheiros da República? Isso é algo aberto à discussão. Tipo, dignidade humana, pra mim, não é algo polêmico, não. Sim. É algo que devia ser consenso, né? Não é polêmico. Polêmico é discussão, sabe? É que nem quando a galera fala assim... Eu estava em Curitiba, e aí a gente passou na frente de uma balada lá chamada James, uma baladinha alternativa, né? E aí o cara chegou pra mim e falou assim: esse lugar aqui, você vai gostar desse lugar aqui. Aí eu falei, por quê? Eu falei, não, isso aqui, bem teu perfil, cara. Lugar meio mais alternativo. E eu falei, eu sempre achei curioso esse negócio alternativo, esse selo, né, que as pessoas colocam. E eu falei, mas alternativo, como assim alternativo? Para que o pessoal aqui pode beijar a boca de homem, pode beijar a boca de mulher, pode beijar a boca, qualquer boca. Que der vontade. Eu falei, são pessoas normais? Então, tipo assim, pra mim esse negócio que é muito símbolo da sociedade que a gente vive, né? Porque a pessoa que faz o que tem vontade é considerada alternativa. Exato. Ela tipo, caramba, ela não é, tipo, como assim ela não reprime os sentimentos dela aqui? Ela tem vontade, ela não amassa aquilo e guarda aquilo. Não, ela faz aquilo. E tipo, é considerado um pária mesmo da sociedade, um negócio que é a parte, assim, marginal, assim. Marginal. Então, é muito interessante, assim. Eu sempre acho engraçado ver comédia nesse tipo de coisa. Obviamente que tem idiosincrasias assim que a gente acha legal, né? A vida a dois, o relacionamento, né? A relação familiar, isso tudo é legal. Bichinho, cachorro, maravilhoso. Tudo tem piada, mas um tempero a mais, eu gosto. Pegar esses temas, assim, né? Que eu acho que é quando transforma mesmo. É quando a gente enfrenta um negócio que a gente transforma aquele tipo de pensamento, sabe?
A gente também consegue tornar mais leve esse tipo de debate sem se tornar algo que pode ser muito E aí, por pesado, exemplo, né? Você pode conversar disso com o público sem se tornar, nossa, que barra pesada, fala sobre isso, sem né? ser palestrinha, sabe? Sem ser chatão, cara, o que eu não queria. E, por exemplo, a... tem esse negócio que, por exemplo, você tem, obviamente, você tem preconceitos e você tem o que eu chamo de mazelas, que são Uhum, coisas que acontecem na vida ou pequenas desvantagens que vêm do teu ciclo social ou de alguma coisa. Por exemplo, de repente você faz uma piada sobre ser nipodescendente, né? Tua descendência é japonesa, certo? sim, Tua ascendência, né, no caso, né? sim. Japonesa. Aí você faz alguma piada que tem a ver com a tua situação de nipodescendente no Brasil, ou com uma desvantagem, algum problema, alguma coisa. Uhum, Alguém vai chegar e vai falar, não, mas você não devia fazer isso, Laura. Isso é uhum, errado você fazer isso. E aí, alguém chega e pesa esse assunto que é teu. E alguém uhum. fala assim, não, mas você não devia trazer, porque isso traz preconceito, não sei o que. Pode até ser, mas é uma coisa que é da tua experiência, da tua vivência, você sabe. E eu tinha uma piada minha, eu fiz com um amigo agora no G20. A gente tava falando sobre o papel do humor em temas políticos, né? Uhum. E esse meu amigo falou, Matheus Buente, que é um comunista lá da Bahia, de Salvador, e ele falou assim, a militância de esquerda também é muito chata, pô. Você ficou reclamando, pô, problema, é muita chatice, é problema em tudo, toda hora. Porque aí, pô, parece que chega o militante de direita, eu falei pra ele, né, que parece que chega o militante de direita e não quer entender a gente e fala assim, mas como assim que agora tem que dar cu? E quando chega o militante de esquerda e fala, mas como assim você não dá? Então, Sim, pesa pelos dois lados. dos dois lados, né? Então, tipo, é um trabalho também, a gente Uhum. que é parte do trabalho de comediante, achar esse meio termo. Sim. Que é você conseguir brincar com as mazelas do mundo, com as coisas que te Uhum. dão problema. Uhum. É uma questão, e pode ser peso, pode ser altura, pode ser ascendência, pode ser descendência, pode ser várias coisas, mas tendo essa sensibilidade de não conseguir propagar esses valores horríveis, entendeu? Uhum. E entender o lugar dessa piada no mundo, assim, é isso que eu acho Sim. legal, e não fazer ela só por fazer, Uhum. porque traz uma consequência, entendeu? Uhum. Sim, sim. E me conta um pouco aí, né, de como foi surgir, né, o Jornal de Casa e depois a questão agora, né, do teu podcast, né, Aham. do crime. Como que surgiu essa ideia, né, de trabalhar com esse tipo de temática, né, que normalmente vai surgir nos podcasts meio sinistros, assim, né? Sim, sim, Né? sim. Ou é muito sério, gera uma briga, né? Quando a gente fala sobre questões políticas, ou de true crime, normalmente são questões muito polêmicas, violentas, né? E tal. E como Sim. traz leveza, se torna Polêmicas de divertido, verdade, né? Como a gente fala. polêmica de verdade, né? Mas de uma maneira muito mais leve, né? De onde surge o interesse de pesquisar esse tipo de temática, né? Então, o Jornal de Casa surgiu na pandemia, quando eu perdi todos os meus shows. Uhum, E eu tinha eu falei, pô, vou ter que criar conteúdo de casa, o que que eu vou fazer? Eu sempre gostei desse formato. O uhum, Jornal de Casa foi algo onde eu tomei não de várias emissoras ao longo da minha vida. Eu propus esse projeto para muitos canais, todos me disseram não. uhum, E era algo que eu queria fazer. Eu sempre gostei muito desse formato, que já existia no Weekend Update nos Estados Unidos, no Daily Show no Comedy Central lá e tal. E aqui teve no Furo MTV, que foi a única coisa parecida, sim, que foi realmente uhum, bem feita. uhum, E era um sucesso. sim, E quando eu fui, eu falei, vou fazer aqui em casa. É um formato que eu domino, eu sei fazer de trás para frente. uhum, É barato, então uhum, vai dar para fazer. E aí, eu foi a oportunidade de trazer para a comédia esses elementos chatões que eu gostava e que eu uhum, achava que eu conseguiria deixar mais palatável, né, no uhum, ser humano. uhum. E aí, me perdi um pouquinho na linha do tempo. Tá. Também foi uma questão que eu já gostava de trabalhar isso, queria trazer, então tirava o peso dos jornais Uhum, tradicionais, que eu sabia que iam tratar de temas horríveis e que ia fazer as pessoas fugirem dele. sim. Porque na pandemia era um tema horroroso, era um lugar, tipo assim, um lugar do mundo de apocalipse zumbi. Uhum, E eu sabia que só a comédia poderia
trazer aqueles assuntos de uma maneira que as pessoas não morram, sabe? De ansiedade. E muita gente deixou de assistir o jornal porque eu causava crise de ansiedade nas pessoas. Ainda assim. Tanto é que me fez mal. Eu tive que parar o jornal. Eu quero voltar no que vem. Porque eu tava sugado. Mentalmente, assim. Até porque você pesquisava a fundo, não era só fazer uma revisão do que você via de notícia, que eu via que determinados assuntos você ia pesquisando mais para dentro até do que o hard news, né? Tipo, alguns temas você ia, sei lá, investigar um processo jurídico para poder checar onde chegou, uma literatura um pouco mais aprofundada, né? Assim, tornava-se um mini documentário alguns temas, na verdade, né? Assim. Sim, exatamente. E aí foi uma coisa que foi para mim eu consegui entender por que existe uma parcela tão grande da população que hoje descredibiliza o Hard News. Porque as grandes emissoras não estão preocupadas em, de fato, informar. Existe uma aparência de informação, mas não é a informação com sentido educativo. De entender, de fazer a pessoa entender o mundo que está acontecendo ali. E as pessoas percebem isso. Eu fico surpreso das emissoras ainda estarem dando murro nessa faca de achar que ninguém sabe, ninguém percebe que as coisas, por exemplo, várias questões que sei lá, cloroquina e ivermectina contra a Covid. Eu fiz uma linha do tempo imensa do processo, como é que andou esse processo, os cientistas envolvidos, tudo o que fez acontecer e dizerem que realmente cloroquina não funciona para Covid. Porque teve uma época que a desinformação estava tão intensa que eu me pus em dúvida. Eu falei, será que eu estou errado? Sim. E se eu, no fim da corrida aqui, o negócio se revela a bala de prata e eu estava um idiota, eu vou botar meu nome a perder, vou me fuder. Vai ser para sempre. E aí eu pesquisei tudo e eu vi nenhum jornal fez isso. Nenhum. Explicou as coisas. Então, quando eu percebi que isso estava acontecendo. E aí, quando não, notícias de economia as pessoas derramam conceitos econômicos, acadêmicos. Trabalhador, que está cansado em casa, vendo o Jornal da Globo, quase meia-noite, e a taxa Selic, parará, piriri, pororô, IPCA, subiu. Isso aí não é educar ninguém. Isso não é... Então, as pessoas percebem isso. O cara tá falando blá, blá, blá na minha frente aqui, eu não tô entendendo nada. Então, existe esse vácuo, que ainda não foi ocupado, talvez pela extrema-direita, tá educando com seu viés ali. Sim. Mas no campo progressista, isso não existe. Exato. De mídia tradicional, que tem o seu valor, que tem a sua expertise, tem o seu equipamento, tem a sua capacidade de fazer, mas acho que por interesses empresariais não faz. Isso é um problema muito grave. Se torna só, né, para a esquerda ainda parece que esse nome de um monte de sigla só é algo contra o trabalhador, mas você não sabe se é ou não é, porque você não sabe o que é, né? Não é nada, entendeu? Fica por isso assim, eles mostram aquilo do tipo, ó, tô informando, ó como eu tô informando aqui, ó. De fato, ninguém agrega nada. Exato, e para jornal, na verdade, é só falar, tá vendo como tá errado? Porque, né, tá alta essa taxa aqui, tá alta essa taxa aqui, mas continua não explicando por que tá nada, né? Então a gente continua não sabendo o que é, né? E aí, quando eu precisei desse tempo do Jornal de Casa, que eu tava muito cansado, exaurido mesmo do negócio, eu precisei de um tempo até para voltar a achar graça nas coisas, porque teve uma época no finalzinho, eu tava fazendo o Jornal de Casa sem achar nada realmente engraçado, assim, porque tudo tava muito pesado para mim. Então eu precisei dar uma saída, respirar, olhar. Daí você respirou fazendo true crime. E aí eu fui pro true crime. Preciso de uma coisa mais leve, galera. Crime. Aí... Só que a ideia era justamente subverter esse gênero. Tanto é que foi um negócio muito legal, porque no início do Só no Brasil, as plataformas não sabiam onde categorizar a gente. Pois é. Eles ficaram assim, cara, a gente vai pro true crime, a gente vai pra comédia, como é que a gente vai fazer? E aí, acabou que a gente entrou no true crime, eu acho que foi a melhor coisa possível, porque trouxe pra gente um público que não ouviria a gente se fosse comédia.
Sim. aquele estilo comédia, ia falar, ia ser chatão, Aham. nem quero É o ver. pessoal que curte true crime, né? Mesmo, né? Que É, e aí gosta a galera disso. dava risada. E o Uhum. Pedro tem uma classificação muito boa que ele fala que é o true crime da hora do almoço. É um negócio que a gente pode ouvir, é crime real mesmo. E Uhum. a ideia no formato não é nosso original, assim, quer dizer, não é meu e do Pedro. É a Pipoca Uhum. Sound, que é a nossa produtora, que trouxe pra gente. Perguntou se a Uhum. gente topava fazer. Aham. E a gente, obviamente, na hora, falou, cara, vai ser Uhum. maravilhoso, isso é uma ideia Uhum. incrível. E a gente tem uma equipe de roteiro e de pesquisa que é muito boa. Uhum. E a gente sempre trabalha mais colocando piada em cima. Tipo Sim. assim, o Aham. roteiro já vem muito engraçado e acaba que a gente Uhum. coloca mais piada em cima. E aí Uhum. só enriquece. E a gente entrega bem as piadas do Sim. roteiro e as nossas. Então acaba rolando Uhum. por isso. Só que foi legal trazer esse negócio do tipo, poxa, eu não sei se é. Eu acho até que é inédito no mundo. Você tem um True Uhum. Crime com comédia do negócio que Sim. era pra ser terror e se transforma num Exato, para negócio ser engraçado, terror, sabe? né? Que são, apesar que vocês falam bastante de crimes, assim, né? Eu vi de crime tipo assalto, essas coisas, eu achei bem Aham. interessante, né? Que daí é É, meio policial, né? Não é nem terror, é meio uma coisa de mas é investigação meio policial, né? mas é mambembe pra caramba, é coisa que dá errada, tipo, é picaretagem, Sim. sabe? Coisas que é óbvio que a gente olha e fala, pô, é claro que foi no Brasil isso, porque, sabe? Tipo, Uhum. obviamente seria aqui. Muito mal planejado, né? Os desfechos e tudo mais, né? Não- O último episódio saiu hoje, inclusive, o último episódio da temporada é sobre todos os rolês aleatórios do Ronaldinho Gaúcho. Nossa, então Todo, tem coisa, né? tudo explicado, tudo que ele já fez esquisito, todas as coisas erradas que já aconteceram, coisas que ele entrou e ele não sabia nem o que estava acontecendo, ele só foi e ele só Sim. vai e, tipo, Uhum. tá bem legal esse episódio aí. Então, tipo, Uhum. foi bom. E eu tô com muita saudade do Jornal de Casa. Eu tô com vontade de Sim. voltar a fazer. Tinha um Eu público muito consegui. cativo, né? Assim, que se criou, Tinha, né? tinha. Que Então adorava, tá. era meio que uma Eu espero que, programação, assim, né? Mesmo eu para as espero que pessoas. eles queiram voltar comigo. Eu tô Sim. querendo Não, eu acho que voltar. talvez tenham temas, né? Que a gente teve uma época aí depois do término do governo que meio que esvaiu um pouco, né, a temática, assim, que a gente tinha de ficar A gente reclamando muito de tudo, né? Então agora talvez voltou, porque estamos para eleição de novo, né? Claro, mas E eu o acho que Trump foi eleito agora, então a gente tem algumas é... coisas barra pesada de novo, né? mas eu quero muito tirar um pouco essa imagem que eu acabei deixando no jornal por força do momento, Uhum, de que era um negócio barra pesada. Eu quero voltar certo. mais engraçado, mais leve, Ah, mais coisa sim. pra galera rir. Porque Uhum. eu acho que realmente eu deixei isso, mas eu acho que Sim, porque refletiu. a Minha época que cabeça surgiu foi uma época barra pesada, né? Não tinha é absolutamente horrível. nada descontraído, né? Talvez hoje você Era. consiga colocar entretenimento, que também é uma pauta do jornalismo, né? Que não tinha como pôr, nem tinha Não entretenimento na época, tinha. né? Tipo, ficou sem fofoca. Uhum, Tipo, foi um negócio aí, um negócio que eu gosto de tratar também, sabe? sim. Temos entretenimento, de esporte. Vira Uhum, e mexe, eu colocava alguma coisa assim, mas era uhum, pouco. É porque o mundo era uma tensão política constante, e era uma sim. chatice, então eu Uhum. tinha que tratar aquilo. É, Era que o que eu tinha falei. umas questões mesmo científicas de saúde ou políticas, né? Não tinha mais nada, porque entretenimento não existia, Cara, né? imagina Não eu tinha ter que espaço. entrar pra fazer Esporte também comédia. não, né? Imagina eu ter que entrar pra fazer comédia num Uhum, dia que 4.000 pessoas estão morrendo por dia no Brasil. uhum, uhum, Só disso, só dessa doença. Então, do tipo uhum. assim, era apocalipse. E eu tenho Sim. orgulho disso, é um negócio que eu vou levar como comediante a bandeirinha que eu fico levantando toda hora, que é quando todo mundo parou de fazer comédia, Uhum, o apocalipse, eu estava uhum, lá, uhum. falando daquele negócio. Sim. Então, é um negócio que é um troféuzinho que eu me doei e eu deixo guardadinho ali. Uhum, Porque a minha função do comediante é essa, cara. Tipo, pô, o mundo uhum. tá acabando, a gente tem que ser o violinista que tá tocando e entretendo a galera enquanto o Titanic tá afundando. Sim, sim. E para mim foi isso, assim, que me motivou a Uhum, fazer as coisas e eu achava legal. Mas me cobrou um preço mental, com certeza sim. absoluta. E comprou um Né? preço também, né, Vitor? Que também a gente falar sobre questões políticas, não há como não apresentar na gente um viés, É, né? E como que foi apresentar esse viés dentro desse universo da comédia, né? Porque foi
foi algo que teve muita cisão, né? Muita É, polêmica, muitos problemas, né? E como que as coisas se acalmaram depois, né? Vocês não conseguiram acalmaram, esse. não. Não acalmaram, não. Aham, Eu tive. Como é que eu vou dizer? Eu perdi amigos, né? uhum. Obviamente. Acho que todo mundo, né? Como perdeu É, familiares, perdeu amigos, acho que isso em geral, assim, né? Nessa época não teve como, né? não, eu perdi amigos, mas faria tudo de novo. Uhum, Não mudaria nada. É, eu acho que foi um trabalho muito sincero da minha parte, do tipo assim, eu uhum, sempre botei pra fora tudo que eu tava sentindo ali. Então, foi doideira, mas foi uhum, legal. E uhum, eu falo assim, a comédia cindiu, primeiro por um sintoma de crescimento, eu acho. Tipo assim, a célula, quando tá muito grande, ela divide, então normal. uhum, uhum, E vira uma coisa independente. Segundo, a sociedade inteira uhum. cindiu, e como a comédia está dentro da sociedade, obviamente ela vai cindir também. Então, Sim, isso pra mim é uhum, uma coisa de causa e consequência natural. uhum, É, e assim, polarizou. A gente não tem e-mail, uhum, sabe? Tem ali. Hoje tá uhum. mais tranquilo, porque graças a Deus o Lula é o conciliador. Que era tudo que o Brasil precisava naquele momento, era um grande conciliador para conciliar tudo e ficar tudo bem. Uhum. É, até demais, inclusive. Mas trouxe uma certa estabilidade política que a gente pode falar de outras coisas. Uhum. E fazer isso. Mas, assim, não tinha saída, cara. Foi mostrar a cara ali mesmo, era uma coisa que eu já pensava, era um assunto que eu já queria trazer. Uhum. E tava sendo importante, porque a comédia, ela é disputada como espaço de poder pela extrema-direita constantemente. Todos os dias. A esquerda precisa acordar pro potencial de comunicação do humor. Assim, Uhum. em todos os sentidos. E é Uhum. uma coisa que a extrema-direita cuida com muito carinho. Eles gostam Uhum. muito de meme, gostam muito de sacanagem, gostam muito de Uhum. zoar. Então, eles tomam isso. E assim, já teve tentativas legais de transformar as comédias stand-up no espaço de extrema-direita. Kim Uhum. Kataguiri já apresentou projeto de lei tentando deixar a comédia stand-up inviolável do ponto de vista de discurso, para que não houvesse nenhuma responsabilização legal por qualquer coisa que pessoas pudessem falar. Certo. Então, é uma coisa que Uhum. foi importante eu ter aberto esse mato para que outros comediantes de esquerda e progressistas pudessem sair, sabe? Sim. Para poder Uhum. falar. E a gente tem Uhum. o Santinelli agora, que tá Uhum. enorme, sabe? Uhum. E tem outras pessoas que estão se sentindo à vontade para falar disso. Porque a Uhum. comédia stand-up ainda é um espaço reacionário, Uhum. careta pra caralho. Era tipo de meninos bonzinhos e que só querem ser legal pro papai e pra mamãe, sabe? Uhum. E reverberam valores antigos que têm que ser Uhum. superados. Uhum. E se você entrevistar outros aqui, provavelmente eles vão discordar completamente disso. Mas é uma visão que eu tenho. Que eu acho a comédia stand-up bem careta. Tipo Uhum. assim, fala de maconha aqui e acolá, Sei. mas com certas Uhum. questões políticas é totalmente É careta. Chega na isentão, né? hora, Assim, né? chega na hora de, sabe? Tipo, Uhum. eu acho caretaço. Então, Uhum. reacionário até, É, mas eu sabe? vejo muito que você é muito chapa branca. Tipo, não vou tocar nesse assunto aqui para não melindrar com nenhum público, né? Assim. Então, eu não acho, não. Eu acho assim, não É, vou tocar nesse assunto assim, mas tá fazendo piada de travesti, entendi. tranquilo. Uhum. Entendeu? Então era tipo assim, é só uma capinha de chapa branca, mas propagando Uhum. ideias racionais o tempo inteiro. Tipo, Lula burro, analfabeto, cachaceiro e Bolsonaro cara de mamão. E aí é os dois lados, olha como eu tô batendo os dois lados aqui. É meio isso. Sei, sei. Uhum. Então, assim, é uma aparência de chapa branca, mas eu acho que não. Eu acho que é Uhum. reacionário mesmo. Uhum. Mas é a visão minha, Sim. né? Uhum. E então foi bom trazer esse lado, ainda que eu Uhum. não seja tão esquerda. Por exemplo, o Santinelli é mais radical que eu do ponto de vista do diálogo. Sim. Ele não quer conversa. Uhum. Eu me proponho a conversar. Entendeu? A Uhum. tentar fazer um conteúdo mais conciliador, digamos assim. Sim, sim. Uhum. Mas ainda assim, tá saindo gente. Tem o Abner Henrique, tem o Léo Ferreira, tem o Gui Preto, então tem a galera Uhum. progressista aí que tá na pegada, entendeu? Que se aventurou a aparecer, né? Depois disso. Acho que isso que é interessante, né? Que eu acho que não existia mesmo, né? Esse grupo de artistas, porque talvez achavam que não existia um grupo de ouvintes, né, para eles também.
Eu sempre ouvi isso. Uhum. Sempre ouvi isso. Era tipo, eu queria falar de tal coisa. Não, o pessoal não vai gostar disso, não. Pô. O pessoal não gosta disso. O pessoal não vai querer ouvir. É mentira. Era tipo assim, isso eu só vi na prática. Porque se eu tivesse ouvido a galera, não teria jornal de casa, não teria nada disso. Sim, sim. Não teria E existido foi nenhum uma conta conteúdo até desse tipo. meio. Uma conta meio coach que eu fiz na época. Foi assim. Teve eleição Haddad e Bolsonaro. O Haddad perdeu, né? E aí. Só que eu fui ver, o Haddad teve 40 milhões de votos. Eu olhei, eu falei, cara, eu não preciso de 40 milhões. Se eu tiver Sim. tá bom. Uhum. Então eu vou em busca Sim. desse um aí, entendeu? E aí eu indo e voltando, parando, começando, no meu ritmo, no meu tempo, mas assim, tem muita gente pra conseguir, então é tranquilo. Bom, aqui se fala muito, né, da pauta indígena, porque eu sou ativista indígena, então eu nunca neguei essa a raiz desse canal, assim. E você é amazônida, e você, durante o programa do Jornal de Casa, existia um quadro do Mentira Tem Preço, né? Então, como que você vê esse ambiente ali, né? Você que é de lá, como que você vê esse ambiente que você viveu ali e o que você vê hoje em dia, né? Assim, dentro dessa nova vivência que a gente está tendo depois de um período muito sombrio, né? Eu acho que ainda tem coisas a serem desenvolvidas, mas como que é esse ambiente em Belém, por exemplo? Belém é uma cidade complexa, no sentido de que você conhece lá, né? Sim. Pronto. Belém é uma cidade, por exemplo, a gente se descobre mais Amazônia das vezes saindo de lá do que estando lá. Porque Belém são vários círculos sociais muito distintos. Então, por exemplo, você tem as eleições de 2018 para prefeito, 2018? 2016 para prefeito, simboliza muito para mim isso aqui, porque não, minto, 2020, perdão. Porque foi PSOL contra Patriotas. Então, é isso. Era tipo a esquerda PSOL, não é nem PT, é PSOL contra o bolsonarismo mais arraigado que você consegue ver. Então, assim, a minha bolha no início da minha vida era a bolha classe média evangélica de Belém. Certo. E é uma galera, minha família não, mas a bolha em si é uma bolha que tenta se distanciar do indígena, se distancia de tudo que é nortista nesse sentido popular e étnico, e tenta ser o mais universal, classe média branca padrão norte-americano possível, né? A igreja de parede preta, mãozinha, o worship, inglês, não é louvor mais, é worship. Então, tipo, tem isso. E por outro lado, você tem a galera que realmente se identifica com os conceitos amazônicos, entendeu? Mas ainda assim não mergulha no meio indígena. Então, é uma coisa. E eu falo por mim, por exemplo. Eu já fiz muito conteúdo em prol dos direitos indígenas e defendendo bandeiras que eu acredito, mas eu não tive a oportunidade de visitar nenhuma aldeia ainda até hoje. Eu não sei direito como é que é esse modo diferente de pensar, fazer e agir. Eu sei por livros, eu sei por entrevista, por call, por conversa com pessoas, mas eu ainda não tive lá, porque eu vivi minha vida no Pará a vida inteira. E eu garanto a você que 95% das pessoas de Belém nunca pisaram na terra indígena na vida. Olha só. Então é uma coisa que existe, tipo, o sistema de apagamento das populações indígenas no norte é muito real, assim, tipo, é uma coisa que eu só fui ter esse choque, veja, estranho, né? Quando eu fui pra Cidade do México. Olha só. E lá tem um museu de antropologia, que é um museu dedicado às populações indígenas de lá, os povos tradicionais de lá. E eu dei muita sorte de ter chegado no dia que estava tendo uma festividade originária lá. Olha e só. Lá eles têm aquele calendário asteca grandão, a pedra, e eles abrem as estruturas do museu para que eles possam fazer os festejos dentro dos seus objetos de culto tradicionais, que estão guardados no museu, mas eles podem usufruir a hora que eles quiserem. Então o governo abre a porta, eles vão lá, fazem os rituais e celebrações e pronto. E eu vi isso acontecer, e quando eu olhei, eu falei, pô, cara, a gente tá anos-luz do México em respeito
aos povos originários. Lá eles celebram isso, eles têm um pensamento anticolonial bem forte em grande parte da população, do tipo assim, não gosta de espanhol, não gosta de conversa colonial, assim, do tipo, é algo celebrado. A cultura deles, de povos originários, lá é muito celebrada, é muito respeitada, e a gente não tem aqui o mesmo tipo de celebração. Muito pelo contrário, a gente tem um apagamento mesmo. Aquela brincadeira que nem para discriminar às vezes serve, é melhor fingir que não existe, né? Do tipo, às vezes o nortista a gente quer começar a ser discriminado para ver se olham pra gente, pelo menos, se faz alguma coisa. Porque nem para isso tem. É o silêncio completo, assim, não existe. E eu acho que só consigo tanta abertura porque eu não sou lido como nortista. Eu sou branco. Entendeu? E as pessoas não me descobrem pra perceber que eu sou do norte. Tipo assim, tem até a vontade pra falar vários absurdos sobre indígena do meu lado, por exemplo. E lembram que eu sou do norte, sabe? Eu falo, você é de lá, né? Do Nordeste. Então, tipo, tem isso mesmo. Então, e isso eu vi com o meu trabalho, por exemplo. O conteúdo do Jornal de Casa sobre demarcação do marco temporal das terras indígenas foi um dos menos vistos. De todos. Entendeu? Então, não teve interesse. Tu não tem interesse. Precisava de um projeto grande de resgate, de valorização da estética indígena como um todo no Brasil, principalmente no norte, sabe? Eu não vejo ninguém fazendo. Principalmente agora, em tempo de COP 30. Sim, devia ser mais investido, né? Vão colocar os indígenas lá para servir de token. Mas eu não acho que o máximo talvez as pessoas conheçam é Parintins, né? Mas é meio que carnaval, assim, não tem muito, né, da cultura mesmo. Já não é mais um negócio, tipo, tem elementos aqui e acolá, mas eu não acho que seja... Não capta, por exemplo, a pluralidade das populações indígenas. Você não tem noção do que é assim. De, tipo, que tem um povo que tem determinada lei e o outro já opera de maneira completamente diferente. E é questão de, sei lá, centenas de metros de um pro outro. Sim. E não se sabe, entendeu? E conta um pouco, Vitor, assim, termos futuros, assim, você falou do Jornal de Casa voltar. Qual outro caminho completamente diferente que você pretende seguir nos próximos tempos? Não sei. E que tem te interessado, né? Nossa, o que tem sido o gatilho emocional para você, para criar ultimamente? O que tem te motivado? Eu tenho trabalhado em pensar coisinhas de... a câmera, volta aqui, eu caí. Vamos, ó, tá aqui, ó. Eu peguei as coisinhas de música aqui, ó. Tem uma guitarra aqui, eu tenho um teclado aqui. Ah, legal. Eu tenho tentado pensar, talvez, em fazer algumas coisas assim, mas eu não queria muito aquele... música traz uma pretensão, eu não quero. Tipo, olha como eu sou um grande artista e etc. Não é isso que eu quero, galera. Calma. É só outro tipo de conteúdo que talvez eu vá criar em algum momento. Já tem mas tem um viés de humor ou não? Daí seria algo... Teria. Não, tem. Mas talvez eu não quero algo Mamonas Assassinas, entendeu? Não é isso que eu quero. Tem uma comédia nela que você entenda, mas não é algo escrachadão. Eu não gosto tanto disso. Até acho menos engraçado, inclusive. Tá. Mas com certeza vai ter. E é um projeto solo? É seu? É um projeto solo. É mesmo. Que bacana. Os Estados Unidos tem uma cultura dos discos, né, de comédia, assim, que às vezes são textos e às vezes tem coisas musicadas, né? E eu quero fazer algumas coisinhas com música, uma coisa que seja divertida e leve. Eu não quero que seja, tipo, olha como eu sou um grande artista completo, que eu faço isso, eu quero sair. Eu tenho o maior medo. Inclusive, o meu maior problema com esse projeto é as pessoas lerem desse jeito, assim, sabe? Caralho, agora tá querendo ser artista. Porra, agora fudeu. Agora, sabe, tipo, eu não quero isso aí, não. E aí eu quero tirar esse negócio. Eu tenho uma música que tá pronta, já produzida. Legal. Que é uma versão que eu produzi, uma musiquinha que eu fiz num show, chamado Homem Hétero Branco, que ficou bem legal. E a história de um cara que ele é um imbecil e ele não entende porque as pessoas estão putas com ele. Ele começa a fazer e ele reclama que não é nada fácil ser um homem hétero branco, só que ele não entende que ele tá sendo um idiota durante a letra inteira, fazendo as coisas. E a ideia é meio essa. E aí o Jornal de Casa com certeza eu vou voltar. Tipo assim, a volta do Jon Stewart, que é o meu maior ídolo na comédia,
pro Daily Show foi muito boa pra mim, Sim. tipo, me deu uma refrescada, que eu senti que ele tá bem ainda. Coroa fazendo umas piadas muito boas ainda. Sim. A cobertura que eles fizeram agora do assassino do CEO tá muito engraçada. Uhum. Então, isso também me motivou muito, que eu assisti agora. O cara fez uma piada muito boa do cara ter ido pro Starbucks antes de matar o sujeito lá. Era tipo, pô, você não sabe que eu não consigo matar ninguém sem um cafezinho primeiro, galera. Tem que tomar um cafezinho. Eu não sou ninguém sem um Você café. viu, né, que tá batendo recorde de venda das roupas que o cara tava usando, né? O Ah, assassino. é? Caralho, eu não sabia, não. Tá tendo leilão, tipo, de coisas que são o que ele usou, o tênis, a jaqueta, Caralho, o né? cara tá virando um herói pop mesmo, a galera E odeia é empresário caríssimo, porque mesmo. ele tava usando um tênis da Hermès, assim, uma coisa meio absurda, assim. Caralho, não sabia. Mas eu achei muito engraçado, porque agora estão leiloando, porque não tem mais para vender nos lugares onde se encontrava, para ter coisas iguais, né? Você vê que o universo pop, né, até onde chega, né? Doideira. É isso. Mas aí, com certeza, pro ano que vem vai ser algo assim. E o Ah, stand-up que eu vou continuar legal. fazendo. Ah, muito legal. Nossa, Vitor, muito obrigada aí por compartilhar esse seu universo Imagina. caótico de criação, que eu achei incrível, né? E inspirador, assim, para as pessoas verem que dá para a gente buscar processos de criação em universos completamente distintos e independente de onde você vem, né? É. Não, eu vou te contar, vou fazer minha confidência. Uma história que eu não contei ainda pra ninguém, mas você vai entender. Durante muito tempo, meu pai, eu batalhei com meu pai pra ele começar a terapia. E aí, Uhum. ele começou a terapia. E aí, a terapeuta dele um dia chegou pra conversar com ele e falou: olha, não é certo o que eu vou fazer agora com você aqui, mas acho que vai te fazer bem, eu vou abrir essa exceção, eu vou fazer. Ela contou de um caso. Ela falou: tem um paciente meu que veio conversar comigo e ele é um cara muito bem sucedido, uma área X. E ele fala que ele não é feliz no trabalho dele, apesar dele ser um cara de muito sucesso na região, todo mundo sabe quem é. E ele veio aqui e falou: pô, eu queria ter tido mais coragem para fazer as coisas que eu queria ter feito. Uhum. E aí ele falou assim: poxa, tem um cara que eu gosto muito que ele largou o direito e virou comediante. E é aqui de Belém. E começou a falar de mim pra terapeuta do meu pai. E aí meu pai falou. E aí ela falou: olha, eu não devia te contar, mas eu tô te contando pra você ver, calma, tá tudo bem com as escolhas do seu filho. Meu pai tinha um problema realmente de ser comediante. Tinha muito medo de Entendi. eu Aham. ter largado tudo. E olha só como você fez um bom trabalho como pai. Aí minha mãe comentou isso comigo. E aí eu falei: pô, coitado, o cara contou, me usou de exemplo pra terapeuta dele, mal sabe ele que eu sou maluco, né? E Mas tenho aí, certeza que tem tanta saúde mental que inspirou uma pessoa a dizer, olha, tá vendo como isso é saudável? A pessoa conseguiu, né, fazer isso e não, tudo, eu né? achei legal, mas assim, apesar, tipo, a visão que ele tem, que eu achei estranha, a visão que ele tem é uma, a visão que eu tenho de dentro é outra. Esses Uhum. processos meus não foram livres de medo. Eu morro de medo, cara. Eu não sei, tipo, chega dezembro, que é a época do meu aniversário, eu consigo fazer aquele balanço do ano, né? Sim. Então eu uso meu aniversário como grande evento de Uhum. balanço do que aconteceu. Uhum. E eu. Como é que fala? Eu sempre tenho um momento de incerteza nesse ano. Isso eu Claro. tô falando isso pra você agora, que são planos, mas eu não sei Uhum. o que eu vou conseguir de fato fazer. Então, Uhum. todo ano eu tenho uma ansiedade de ficar pensando: e agora, cara? Eu vou pra onde? O que eu vou fazer? Todo ano Uhum. eu tenho que fazer uma coisa nova, diferente, trazer alguma Uhum. coisa, tendo limites éticos que eu não quero romper, Sim. entendeu? Porque Uhum. se eu romper, seria tudo mais fácil, Uhum. mas é algo que eu não quero fazer, eu quero pautar meu trabalho de outras formas e tal. Então, isso traz questões, entendeu? Uhum. Traz incertezas, e traz dúvidas, e traz problemas, e traz peso. Claro. E ninguém tá Uhum. livre disso, entendeu? Então a gente tem que fazer as coisas e meter a cara e Não, eu ver acho que é tempo. como qualquer ramo de profissão, né? Que a gente sempre tá em cima da corda bamba. Hoje em dia não existe carreiras consolidadas, não tem tanto CLT mais assim como era antes, né? Não, que é uma Tem pena. muita, a Isso maior é parte das verdade. carreiras hoje são empreendedoras porque não tem outra solução. É, Não pelo precarizado. modismo do empreendedorismo, né? Mas porque não tem mais É, solução. Você é sim, CNPJ seu e tem que se virar, né? Eu acho que é a isso. incerteza faz parte desse modelo de vida que a gente tem hoje em dia, né?
É a Então, nossa sociedade do cansaço, né? a nossa Só- sociedade do cansaço. É Com isso aí. certeza. Muito obrigada, Vitor. Valeu.